Salve, galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. Quem está comigo hoje é o professor Gilson Bornes, gestor de relacionamento do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Tudo Obrigado bem, pela visita. É um prazer, imagina. Estamos fazendo um trabalho no CREF, né, que há muitos anos a gente tinha vontade de fazer, né, até em função do crescimento das academias e, né, do crescimento do número de profissionais que estão atuando mais na área de academia. Então, a gente sempre, com a entrada da nova gestão, né, com o Giovanni Bavaresco, como a gente é muito amigo, a gente sempre conversava muito de algumas demandas que o CREF poderia fazer, não fugindo do foco que é um órgão fiscalizador, né? Mas a gente ter assim usar o CREF como uma ferramenta E se aproximar do profissional do mercado, aproximar né? do profissional. Então a gente entendia muito assim que o CREF estava muito em cima e os nossos profissionais estavam muito distantes. Então o que a gente está... A ideia era, quando ele entrou, ele disse: Justo, tudo aquilo que a gente falava, agora de repente tu vai conseguir colocar em prática. A gente vai criar um departamento de relacionamento, de gestão de relacionamento com os profissionais e com as empresas que servem da atividade física, né? Então a gente criou esse departamento. No primeiro ano da gestão, que foi o ano passado, a gente não conseguiu atuar diretamente com esse departamento, porque o que foi bom, né? Eu fui desviado para uma outra função, em função de alguns funcionários, a gente está com um problema de poucos funcionários, eu tive que fazer aquele projeto nosso, dar andamento para aquele projeto do Interiores a Sul, que é o atendimento nas principais cidades, né, do interior do estado, que a gente leva os serviços do CREF e vai sempre um funcionário comigo. Então a gente foi bom, essa parte foi muito boa, porque lá eu tive contato diretamente com todas as cidades, com todos os profissionais daquelas regiões, com as universidades também, né? Então ali eu já comecei a coletar informações como é que a gente poderia fazer desenvolver esse trabalho, esse projeto dentro do CREF para aproximar os profissionais, né? Porque a gente comecei a ver que tinha profissionais muito distantes na parte, como é que eu vou dizer, na parte física, né? É muito distante do CREF, porque lá no interior do estado, o pessoal de Uruguaiana... 700 quilômetros de distância. Exato. O pessoal lá de Santa Rosa, de Santo Ângelo, Passo Fundo, tudo muito distante. Então... o CREF estava aquela coisa de o cara não ter tempo, às vezes, para ir visitar o CREF, né? Para ir não só pelos serviços que o CREF atua, os certificados, enfim, toda aquela parte burocrática, né, da papelada, como eu digo, mas também em função de ver onde é que é a sede do CREF, onde é que o que está acontecendo dentro do CREF, como é que ele é feito, que tipo de funcionário atua. Então, essa distância era muito grande. E agora a gente está, né, tentando começar. Esse trabalho da gestão, a gente começou ele realmente a desenvolver ele em janeiro agora desse ano que entrou, 2020. Né? Até então, eu estava fazendo Interioriza Sul, que foi muito bom pela coleta de informações. O Interioriza Sul, que era um projeto que já existia, vem sendo aperfeiçoado. E importante ressaltar, né, Gilson, Sim. que esse projeto da gestão de relacionamento, o presidente, o Edgar Meurer, assinou embaixo e participou também ativamente do processo. E através desse Interioriza Sul também, a gente coletou essas informações que eu coletei da necessidade do que o profissional nos pediu lá. Por exemplo, assim, qual é a dificuldade de vocês aqui? Não, a gente tem dificuldade nas academias. Eu comecei a perceber que em determinadas regiões do estado, por exemplo, como Santa Maria e Passo Fundo, né, a gente notou que, por exemplo, lá o pessoal estava sentindo necessidade do marketing digital e do trabalho escolar, né? Já em Caxias do Sul, nos pediram palestras sobre futebol, que a gente levou. Então, a gente fez cinco ciclos de palestra em todo o interior, que foi Caxias do Sul, foi Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas
E, se não me engano, a Uruguaiana também teve um ciclo de palestras, né? Então, nas principais cidades, pelas demandas deles, né? As necessidades que eles estavam nos pedindo. E aí, para esse ano, como a gente começou o trabalho desse gestão de relacionamento, que agora eu vou explicar como é que funciona isso, né? Então, nesse departamento estou eu e a professora Daniela. Por que professores? Né? Pela experiência que a gente tem nas academias, né? E de anos dando aula e tal. Eu tenho há 30 anos, eu estou fazendo 31 anos de profissão, né? Só em academias, de ginástica, enfim, como proprietário de academia também. Então a gente já tem mais ou menos, já tem essa conhece a realidade. Conhece essa realidade. Então quando a gente, por que a gente escolheu professores, né? Por essa experiência e porque às vezes o funcionário ele cai nessa, ele tem aquela parte como é que eu digo, do conhecimento do que necessita de papéis. Mas quando o profissional precisa de alguma dica, né? Tu já teve lá do outro lado do balcão, como né? é que eu faço na ginástica, professor? Como é que eu posso botar um estagiário e tal? Aí a gente já, com essa experiência, isso faz a diferença nesse trabalho de relacionamento. Então, essas dicas que às vezes a gente dá e que sugere até professores para trabalharem com eles, assim, vamos supor, um palestrante, olha, tem um cara que trabalha com digital, esse cara é bom, tu pode ligar para ele, a gente fornece, a gente já tem esse contato, então facilita para os proprietários e para os professores. E aí o que acontece? Aí vem a satisfação. Pô, eu não sabia que o CREF estava atuando assim. Então, essa distância a gente está tentando encurtar. Fazer esse trabalho de relacionamento. E não fica numa visita só, né? Porque a gente faz essa visita, passa 3, 4 semanas e a gente dá o retorno. Né? Não fica aquela coisa distante, passou uma vez e nunca mais. Candidato. Não, tipo candidato. Não. O nosso trabalho é realmente ir lá para ver se foi suprida a necessidade dele, e saber como é que eles estão, né, tomar um café, conversar. Só que assim, a gente tem uma certa dificuldade, porque, por exemplo, a gente começou em janeiro esse trabalho e nós visitamos em 2 meses 1.100 academias. Nossa! Foi E assim, claro que às vezes a pessoa até quer conversar um pouquinho mais, mas não dá. A gente, olha, a gente já está saindo e tal, vamos passar de volta. Né? Não é a nossa priori nessas visitas... oferecer os serviços do CREF. A carteira, mas a gente quebra um galho. Claro, tu tá ali, tu tá voltando pro CREF, tu pode ver esse certificado para mim, a gente facilita. Porque às vezes o cara, embora em Porto Alegre, por exemplo, lá no Lami, o cara tem dificuldade para ele deslocar até o CREF, até a sede do CREF, né? Então, horário comercial. Então a gente procura também dar uma mão para o pessoal nesse aspecto, né? As informações, o que precisa para tal documento, a gente está com o computador, a gente está levando o computador. Por falar nisso, né? Essa diretoria está elogiável no seguinte sentido. O nosso setor de informação, de informática, ele melhorou muito, coisas que estava meio que travada. Com essa entrada deles, deu uma melhorada. Por exemplo, né? O simples fato de nós usar um tablet para poder fazer essas visitas, onde tem todas as informações, é um avanço muito grande para nós. Muita coisa na hora. Resolve muita coisa na hora. Né? Até porque às vezes a gente não lembra de toda a papelada, do que precisa, como é que é na prefeitura, como é que é lá no CREF. Então, a gente facilita. Até agendamento a gente faz para eles terem o atendimento, às vezes, na própria sede. Claro que a gente prefere que o pessoal venha até a sede, porque muitos profissionais, claro, o pessoal do interior, eles querem, às vezes, dar um curso ou fazer algumas reuniões e eles não têm sala. E o CREF hoje disponibiliza de sala. Que legal. Isso é muito legal. Que legal. Sala para uma reunião. Por exemplo, o cara quer vir a Porto Alegre, precisa ter uma reunião com alguém. O CREF é a casa do profissional de educação física, então, literalmente. Exato. Né? A gente quer que o profissional participe, entendeu? Que legal. A gente quer que ele esteja junto, vai lá, passa lá para tomar um café com a gente, entendeu? Esse retorno que a gente quer. O cara, às vezes, ele não tem noção do que está acontecendo no CREF. Sim. Claro que algumas situações, a gente, como profissional, eu também não tinha o hábito de ver as informações no site do CREF, não era toda hora que eu abria, não tinha esse hábito.
Então a maioria dos profissionais também não tem. E nessas visitas a gente mostra, passa com o computador, sabe? E mostra ali, olha, aqui tu encontra tal coisa, aqui tu encontra... Então isso vai aproximando mais o profissional e o profissional vai tendo mais interesse, né, no que está acontecendo no CREF. Um exemplo disso tem muitos, a maioria, olha, vou te dizer assim, quase que 80% dos nossos profissionais hoje não sabem que o CREF dá apoio para cursos. O cara quer ministrar um curso, entendeu? O CREF vem com todo o apoio. E pode, inclusive, ser divulgado nas mídias sociais do CREF, nas mídias, nos meios de comunicação do CREF, que é os boletins, como é o próprio site, entendeu? Instagram, as redes sociais, Facebook. Instagram, tá tudo ali, entendeu? Então foi uma coisa que muito boa. E nas visitas que eu fiz já nesse novo programa de relacionamento, o que foi muito nos pedidos, por exemplo, assim, ó, nós visitamos todas as academias de Novo Hamburgo, todas. Nós visitamos todas as academias de São Leopoldo. E aí a gente pegou, né, quais as sugestões que os profissionais e as academias têm com relação ao CREF. Uma das principais também foi com relação em Novo Hamburgo, eu achei interessante o marketing digital. Né? Já em São Leopoldo, o que mais nos pediram de sugestão foi de gestão de relacionamento. Né? A parte mais administrativa. Né? Então a gente nos sugeriram, inclusive, né, nomes. Olha, eu tenho fulano de tal, que é o que a gente pede, né? Você sugere algum nome, fulano de tal para o marketing, outro para não sei. Então isso é muito benéfico. Claro, e aí a gente faz um relatório, né, passa para a diretoria, o que foi aprovado vai ser lançado na mesma hora. E o que veio a calhar agora com a pandemia foi as lives, né? Já estavam, nos relatórios já estavam nos pedindo as lives de assuntos, por exemplo, como treinamento de força. E veio para ficar, né, Gilson? Veio para ficar. Isso toda é uma coisa semana que vai ficar. tem novidades, tem uma live nova, ou é treinamento de força, ou é alguma questão clínica, sempre assuntos variáveis. E hoje, Gilson, falando em curso, então, também tem uma questão muito legal que tu aproveitaste aí as viagens para o interior e visitaste também as universidades. Então tu acaba também fazendo um elo entre a universidade e o mercado. Nós temos, na realidade, no CREF, no setor mais da fiscalização, eles têm umas palestras, né? Que eu acho que os formandos, né? Para os formandos. Nessas mini palestras, a gente mostra exatamente a atuação do CREF, como é que é feita a atuação do CREF. E também ali a gente já pega muitas dúvidas, né? muitas sugestões do pessoal que está E é uma via de duas mãos, porque muitas vezes tu conversa com um coordenador de curso, eu tive conversando com o pessoal aqui das academias da cidade e percebi que está tendo uma carência, só para citar um exemplo, né? Eu não estou encontrando profissional de natação. Exato. Né? Então, muitas vezes, tu dá esse feedback para a própria universidade, né, Gilson? O contato nosso com os coordenadores não é somente naquela formatura, né, que nos ligam ou querem um representante do CREF, não. Hoje eu tenho contato, por exemplo, já fiz 2 lives para o pessoal de Frederico Westphalen, para a URI lá. Né? Então, a gente tem um contato muito grande com eles. Eu fui para as formaturas e ficou esse contato, que é uma coisa muito boa. Estreitou bastante o nosso relacionamento com a universidade, todo aquele norte do estado, né? Que a URI é uma universidade que tem em várias cidades. Daqui a pouco tu está fazendo batizado, festa de 15 anos também. Estamos aí, né, Gilson? É verdade. Mas na realidade, no que o CREF, no que a gente pode facilitar para o profissional, não só, como eu digo, não só aquele foco do CREF, que é a fiscalização, que é o motivo da existência do CREF, né? Então, mas falando nesse aspecto com a relação a gente estava falando nas palestras nas universidades, né? A gente tem ali um esclarecimento, porque muitas vezes tem muitos estudantes, como não estava sendo feito isso, saiu uma leva de formandos já há muito tempo, que o pessoal eles não têm a noção do que é o CREF, como é que o CREF surgiu. Por exemplo, um nego velho que nem eu, tenho 31 anos de profissão, a gente sofria muito na pele e via muitos absurdos.
pela falta de existência de um conselho, né? Então, às vezes, alguns reclamavam do preço do CREF, porque hoje a gente consegue entender isso, né? Passar para esses estudantes as lesões que tinham antigamente, graves nas academias, e muitas vezes a gente, como formado dando aula, não tinha o que fazer, estava do lado de um cara que não é formado, a gente estava vendo que o cara estava lesando o aluno, mas a gente não tinha um órgão representativo. Hoje a gente, mal ou bem, tem o órgão que é onde a gente pode ligar e fazer a denúncia. E essa denúncia é estritamente sigilosa. Ninguém, nem dos funcionários, fica sabendo lá dentro. E isso é uma questão legal, né, Gilson? A justiça ela só se move a partir de uma denúncia. Não adianta ficar reclamando. Mas todo mundo sabe aqui que a academia tal da minha cidade tem professor que não é formado, todo mundo sabe. Não, é uma questão legal, gente. O CREF, a fiscalização, ela não se move a não ser a partir de uma denúncia, porque isso é uma questão legal, é lei. É lei. É uma questão jurídica. Então, assim, fica aquela coisa, às vezes o cara às vezes o profissional, a gente toca nesse assunto e o profissional nos fala assim, não, mas isso aí é dever do CREF. Só que assim, a gente tem também, por isso eu digo, esse estreitamento nosso é muito bom, porque o cara fica sabendo, a gente tem 5 fiscais para todo o estado. Nós dividimos para todos os setores, tanto para a fiscalização quanto para a nossa atuação, como o Interior do Sul também, a gente dividiu o estado em 27 regiões. Nosso estado é enorme. Então, quando a gente começa a viajar, assim, a gente vê que é muito grande. Para atender com 5 fiscais, não é fácil. E o gasto para isso, o gasto é muito grande, porque o gasto do fiscal, ele não só envolve o salário do fiscal, ele envolve as viagens, a gasolina, a hospedagem, é um aparato. E nesse caso nosso também, nós somos 2 pessoas para a gente fazer todo o estado. Claro que a gente está usando muito a rede social. A minha ideia hoje é fazer semelhante ao Rio de Janeiro, porque eles trabalham com gestão lá também. Então, eles têm 10 gestores no CREF. E cada região, a minha ideia é fazer mais ou menos isso. É escolher parceiros. Por exemplo, eu vou a Santa Maria, lá em Santa Maria eu vou escolher uns 10 que eu chamo de comissões. Eu vou escolher as comissões. Então, eu vou escolher uma comissão em Santa Maria, vou escolher uma comissão em Passo Fundo, onde eu já estou atuando. Frederico Westphalen também, que é o ponto grande do estado lá, né? Então, a gente está trabalhando com comissões, Uruguaiana também, para a gente receber essas informações, porque isso facilita muito. Claro. Né? O cara vai ser um representante do CREF. E muitas vezes essa própria movimentação inibe algum tipo de atuação irregular, né? Não tenha dúvida. E acho que essa é a grande sacada, conscientizar não só a sociedade, a população, a procurar um profissional com registro no sistema CREF e CONFEF, mas conscientizar os próprios colegas, né, Gilson? Porque às vezes é o próprio colega que faz vista grossa lá para... Exatamente. Às vezes até com receio, né? Porque às vezes o cara alega muito assim, eu tenho visto muito no interior, assim, o cara alegar que a cidade é pequena, se ele denunciar, vão ficar sabendo. Então não é assim. Não tem que ter esse medo, esse constrangimento em função dessa situação. A gente pede esse incentivo, porque quanto mais a gente receber essas informações, por exemplo, essas comissões que eu pretendo colocar em todo o estado, essas comissões vão nos trazer também bastante informações, que aí só assim a gente pode atuar com mais eficácia. O volume do que eles mais precisam, a gente vai atuar em cima ali. Perfeito. Muito legal esse novo processo aí do CREF, da gestão de relacionamento, conselho cada vez mais próximo do mercado, do profissional. Parabéns, Gilson, parabéns para o presidente Edgar Meurer, para toda a equipe do conselho. Valeu, galera. Até a próxima.